Olá, aqui é Mário Melo e você está no canal Bíblia, Texto e Contexto. Você já ouviu falar em poste ídolo na Bíblia? Você já ouviu falar no nome Baal? Pois é, esses nomes eles estão presentes no Antigo Testamento, principalmente no livro de Reis, no livro de Juízes, no livro de 1º e 2º Samuel. Esses termos Baal e poste ídolo se constituíram em perigos iminentes para a religião de Judá e de Israel. E nós vamos, nesse vídeo, falar um pouco sobre essas divindades que aparecem recorrentemente na Bíblia hebraica e talvez você nunca as conheça, nunca tenha visto uma imagem. Qual a fisionomia, como eram essas figuras, e hoje, nesse vídeo, nós vamos falar a respeito dessas divindades para que você conheça. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e dê um like e venha comigo para o vídeo. E aqui interessante uma maquete que descreve um ambiente que aparece lá em 2º Reis, capítulo 23, e 2º Reis, capítulo 18. Os sacerdotes. Então aqui é uma estela, Matsevot, aqui uma Asherá, é uma árvore, um tronco, um poste sagrado, um poste cultual, na figura B. Na figura C, um altar sacrificial. Na figura D, um kli, ali em hebraico, que é um vaso cultual, haviam vasos dedicados a Baal. E aqui um kohen, que é um sacerdote. Todas essas peças de culto estão sobre uma bamá, que é um lugar alto, uma plataforma mais elevada, onde os sacerdotes eles praticavam os rituais, e todas essas peças muito semelhantes ao culto cananeu, e ao culto também que era realizado, que foi importado em Samaria, que foi importado também por Judá ali no 7º século, no período do rei Josias. Então aqui é muito interessante, porque a Bíblia descreve textualmente. Então a gente imagina, a gente fica imaginando como é que era esse negócio de poste ídolo, de estelas cultuais, de colunas. Todos esses termos que aparecem na Bíblia, eles estão aqui, tá vendo? São fotografias dessas imagens aqui que eu acho interessante. Eu destaquei para mostrar para vocês, só para enriquecer um pouco. Aí tá vendo, os sacerdotes aqui, os corraninhos, estão nus aqui, provavelmente eram chamados de Kiddushim, que eram os prostitutos cultuais. Eles ficavam nus, né? É muito interessante aqui o tipo de culto, né, deles que eles praticavam. E aqui é uma imagem do casal divino. Aqui é uma imagem de Asherá antropomórfica, uma imagem de uma figura feminina, com cabelos longos e com 2 flores de lótus na mão. As flores de lótus eram usadas como narcótico no culto da fertilidade. Flores eram usadas para as pessoas ficarem inebriadas, drogadas. Isso facilitava muito a prostituição sagrada, o culto sexual. É demonstrado aqui nessa placa, nessa plaqueta, que aí o triângulo pubiano, ele é bem proeminente. Os seios nem aparecem muito, mas a vulva, ela é bem proeminente pelo triângulo ali. Era uma deusa nua e representava a Asherá também. E as sacerdotisas reproduziam teatralmente o culto à deusa Asherá. Então, o culto era o culto da própria prostituição mesmo, relações sexuais, mas era tudo num ambiente sagrado. Essas pessoas eram pessoas muito consagradas, muito espirituais da época. Eram pessoas que tinham a prerrogativa e que eram escolhidas e separadas. Daí a palavra Kiddushim, Kiddushá, que são santo, a palavra santo. Olha só, novamente a palavra cananeia. A palavra santo, ela vem de Kadosh. A palavra Kadosh é cananeia, extraída da prostituta cultual, das Kiddushá. Kadosh, Kiddushá, Kiddushim. Kiddushá, prostituta cultual. Kiddushim, prostituto cultual. Provavelmente, os profetas de Asherá, do ídolo, que foram trazidos pela rainha Jezabel, provavelmente eram prostitutos cultuais, separados. Então, a palavra santa é separado. O sentido da palavra santa, o santo é aquele que foi apropriado, ou aquilo ou aquele, ou seja, uma pessoa que foi apropriada por Deus, ou uma coisa que foi apropriada por Deus. Por exemplo, um templo que é santo, é um templo que pertence a Deus.
Então, se uma pessoa é templo do Espírito Santo, ela pertence a Deus, essa é a ideia. Então, aqui a palavra Kedushá é mulheres que pertenciam a Deus e dedicadas a esse tipo de culto da prostituição sagrada. Os Kedushins eram prostitutos cultuais dedicados também a esse culto, que ele fazia o mesmo papel teatral da mulher. Então, eles funcionavam como mulher. Eles apenas eram pessoas que representavam aquele papel de mulher, mas eles tinham relações sexuais, sim, com aqueles que cultuavam no templo. E tudo isso estava em Jerusalém, tudo isso estava em Israel, nesse período. Daí, ter muitos profetas ali denunciando esse tipo de culto. Né? Está vendo que uma mulher, eram separadas, mulheres bonitas, e elas tinham que ser atraentes. Né? O culto é um culto bem estático. Os sacerdotes, as sacerdotisas e os profetas também, às vezes, eles usavam elementos narcóticos para ter êxtases. Então, aqui o culto é o culto do êxtase, o culto da exploração também dos sentimentos, das emoções, do prazer. Porque eu sei que a gente interpreta esses cultos dentro da nossa categoria de avaliação moral. Ah, essas mulheres eram prostitutas. Não, elas eram profissionais. Na Babilônia, na Síria, essas mulheres elas tinham até seus cargos previstos no Código de Hammurabi, um dos mais antigos códigos legais da civilização humana. Mostra que essas mulheres prostitutas cultuais, os seus filhos poderiam herdar suas riquezas, seus bens. Elas tinham segurança, o seu patrimônio era seguro, então elas eram profissionais, pessoas que se dedicavam ao culto, como hoje um pastor, uma pastora, um padre, um sacerdote, elas eram pessoas que eram reconhecidas, eram profissionais do culto e gozavam de um grande status, de um status assim de muita proeminência. E o Estado, o governo, financiava esse culto, ele patrocinava esse culto, esses templos nos centros urbanos, eram próximos do palácio, e o Estado financiava. Eram pessoas que tinham seus salários assegurados estavam na folha de pagamento, assim como sacerdote, como escriba, como rei, como os príncipes. As pessoas que trabalhavam na corte, os oficiais do reino, elas também eram considerados oficiais da corte. Pessoas que se dedicavam à religião e tinham soldo, tinham seu salário. Se você vivesse naquele período, isso era muito normal. E começou a se tornar normal entre Israel e Judá, essa moda, esse tipo de religião do culto da fertilidade, do culto da prostituição sagrada, e começou a se entrar no esquema de normalidade. Está vendo na figura D? Tá vendo os galinhos ali? É um tronco, de fato, é de madeira aquilo ali. Seria o que a Bíblia chama de poste ídolo, uma Asherá. Ou essa figura aqui do selo, tá vendo? Que é bem próxima, bem interessante aqui. Aqui é um selo autêntico de um oficial da corte em Judá, e duas figuras dançantes ao redor aqui do poste, né? da estaca cultual. Né, que pertence a Idaiarro e Palatiarro. Então, o nome de Deus aqui. Ó. O nome de Deus no nome das pessoas. Isso se chama nomes teofóricos. Quando o nome de Deus aparece conectado ao nome da pessoa. Então, aqui é um adorador, alguém simpatizante do culto do poste ídolo, mas ele é um devoto a Javé. Porque no nome dele, os familiares eram gente devota, gente que acreditava em Deus e botou o nome dele associado ao nome de Javé, Idaiarro. E aqui, devoto a Deus, com o selo dele, um documento oficial com a imagem de dois sacerdotes aqui do poste ídolo. Então, aqui podemos dizer, seguramente, que são sacerdotes cultuais dedicados os kedushins aqui, dedicados ao poste ídolo. Que nome é esse aqui? Sincretismo. A palavra sim é mistura. Então, é a mistura de religiões. Religião cananeia com religião israelita. É só esse selo. Milhares foram encontrados.
selos de Asherá. Tá vendo? Uma árvore sagrada mesmo. É claro que o estilo é um pouco diferente, o design é um pouco diferente, mas é o mesmo princípio. Vocês perceberam? Uma árvore sagrada e dois adoradores dançantes. Tem umas até parecidas aqui com candelabro, né? A menorá, essa aqui da parte de baixo, aqui do lado esquerdo. E a deusa Asherá está alimentando, ela era representada como uma árvore ladeada de animais que se alimentavam dela. Então, aqui na plaquinha B, não aparece uma árvore, mas aparece uma mulher segurando folhas e os caprinos aqui comendo da folha. Então, era uma deusa arbórea, uma deusa vegetal. Por isso que ela é traduzida na Bíblia como poste ídolo ou deusa árvore. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e dê um like.